presença pode ser sentida nesse lugar. Vem, sopra sobre nós. Levanta os caídos, Senhor. Ressuscita sonhos. Nos faz, Senhor, ter a nossa fé renovada em Ti. Aleluia. Santo és. Santo és. Juntos. Sopra, Espírito. Levanta os teus caídos. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta os pedaços, junta os pedaços, já ouço os ruídos, do teu agir, Senhor, do teu agir. Oh Deus, faz levantar, ressuscita, Senhor. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com
Paz e bênção, Igreja Batista União. Deus está em nosso meio. Deus está em nós. E isso é motivo de nós nos alegrarmos e rendermos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia comigo, vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, vamos ler a partir do verso 51. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51. Nós queremos refletir com a amada igreja sobre como podemos lidar com os conflitos da vida. Nesse texto, Jesus vai nos dar fantásticas lições de como podemos passar por conflitos a partir dos princípios bíblicos. O texto nos diz: como se aproximava o tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros adiante a fim de reservarem hospedagem numa aldeia samaritana. Porém, foram mandados embora. O povo da aldeia não quis recebê-los, porque se dirigiam a Jerusalém. Quando veio a notícia do que tinha acontecido, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles, dizendo: vocês não percebem com que se parece o coração de vocês? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para outra aldeia. Conflitos, queridos, são situações que ocorrem nas nossas vidas. São embates que surgem por conta de ideias, de posicionamentos, de interesses pessoais, de ponto de vista e de crenças particulares. É quando uma ou mais pessoas se envolvem com algum desacordo. É quando pessoas não chegam a um denominador comum. Esse texto nos mostra Jesus já chegando perto de concluir a sua missão aqui na terra. Lucas diz que Jesus precisava ir para Jerusalém, porque ali ele iria, como Cordeiro de Deus, se entregar pelos pecados da humanidade. Ali ele iria concretizar a sua missão, morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia. E Jesus, nesse percurso a Jerusalém, precisava passar por uma aldeia samaritana. E ele envia alguns discípulos na sua frente para prepararem a sua estada naquele local. E o texto diz então que esses samaritanos rejeitaram Jesus, não o aceitaram. E quando os discípulos trouxeram essa informação para Jesus, e aqui é a primeira lição que eu destaco, quando nós enfrentarmos um quadro de conflito, uma situação conflituosa, precisamos recorrer às lições que Jesus nos apresenta aqui, para sermos pessoas
que nem ele, pessoas sábias. Então Jesus aqui manteve o foco na sua missão diante da resposta que os discípulos trouxeram. Eles disseram: Jesus, os samaritanos não vão te dar hospedagem. E é interessante que Jesus não se descontrolou. Jesus não criou nenhum caso. Jesus não falou nada aqui, porque ele manteve o foco na sua missão. E a missão dele era, como eu falei, ir a Jerusalém e ali morrer em nosso favor. Então, os conflitos que surgirem no decorrer das nossas vidas não podem nos desequilibrar, não podem tirar o nosso foco. Por exemplo, se de repente surgir um conflito entre você e sua esposa, pense: o mais importante é o seu casamento. O foco principal é o seu matrimônio. O conflito é uma questão periférica, que vem e que passa. Porque há pessoas que maximizam, aumentam um conflito, e aí dizem: não, diante deste conflito, diante desse desacordo, diante deste embate de ideias, vamos separar. É melhor separar. É melhor colocarmos um ponto final no nosso casamento. Ou seja, tirou o foco do que é principal, do que é maior, do que é mais sublime. O casamento é mais importante do que um conflito que surgir. Outro exemplo: de repente, dentro do contexto intrafamiliar, pode surgir um conflito entre você e o teu filho, ou entre o teu filho e você. A tua relação de pai, ou a tua relação de filho para com o teu pai, é mais importante do que os conflitos que vierem. Porque tem pais que não falam com os filhos. Ah, pastor, não falo com meu filho, porque em 1900 e lá vai memória, aconteceu um conflito entre mim e ele, eu não falo mais com meu filho. Ou às vezes é o contrário. Um conflito antigo continua permanecendo entre filho e pai. Um filho que não fala com seu pai há anos. Ah, eu não falo com ele porque ele me agrediu verbalmente, ou me agrediu fisicamente, ou não me apoiou quando deveria me apoiar. Então, esse pequeno conflito, essa pequena situação diante da relação pai e filho, acaba comprometendo a harmonia do lar. Às vezes é um conflito ministerial, um problema que acontece dentro de um contexto de igreja. Ah, pastor, vou sair do ministério, porque aconteceu um conflito lá e eu não gostei. Mas o teu ministério está acima de pequenos conflitos. Ah, eu vou sair da igreja, porque não gosto do que aconteceu lá, do conflito, da divergência que eu tive com uma irmã ou com um irmão, mas a igreja está acima desses conflitos. E assim sucessivamente. Os conflitos que acontecem lá na empresa, os conflitos que acontecem dentro dos órgãos públicos, não são maiores do que o teu compromisso profissional. Então, nós precisamos manter sempre o foco naquilo que é mais importante quando os conflitos surgirem. E Jesus aqui me ensina essa lição. Ele manteve o olhar, ele manteve o foco, ele manteve a sua determinação no que era principal: cumprir a vontade do Pai, cumprir a sua missão, que era vir
buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se de repente você está enfrentando um conflito, pense nisso. Sua família é mais importante do que os conflitos que surgirem. O seu chamado ministerial é mais importante do que os conflitos que surgirem. O teu amor para com teu filho, ou o teu amor para com teu pai, é mais importante do que os conflitos que surgirem. O teu amor pelo teu casamento, pelo teu cônjuge, é mais importante do que os conflitos que surgirem. O ser humano é mais importante do que os conflitos que surgirem no decurso da vida. Amém? Aprendo também aqui que Jesus não alimentou o conflito que os samaritanos tinham com os judeus. Eu precisaria de muito tempo para discorrer sobre isso. Então, o que é importante nesse momento, para você entender o contexto deste texto, é que havia uma ojeriza, uma antipatia entre samaritano e judeu e samaritano. Eles não se davam, e essa antipatia, esse conflito era histórico. E Jesus não alimenta isso, ele não se envolve com este conflito, porque não era dele. E é interessante, Jesus nunca investiu em nada que não desse algum resultado, que não tivesse algum valor. Jesus não alimentou esse conflito entre samaritanos e judeus, ele não fez isso. Ele se manteve no foco, na missão dele. Quantas vezes, queridos, nós alimentamos conflitos que não são nossos? Ou quantas vezes nós nos envolvemos em conflitos que não são nossos? E eu fiquei pensando em histórias da vida. Quantas vezes pessoas não falam com um colega de trabalho, não porque ele tenha criado um conflito para esta pessoa, mas é porque no dia que ele entrou na empresa, um colega chegou e disse: olha, o Joãozinho, eu não falo com ele. Ele é antipático, ele não ajuda em nada, ele é mau caráter. Essa pessoa estava envolvida em um conflito com este Joãozinho, mas esse que está chegando agora não entrou em conflito com ele. Mas ao absorver esta mensagem, criou um preconceito. Realmente, eu não quero conversar com o Joãozinho. Eu não gosto desse cidadão. Era mais ou menos o que estava acontecendo com os samaritanos. Então, um pai passava para o filho, um avô passava para o filho recebia do pai, passava para o seu filho, e assim, essa ojeriza, essa antipatia, esses conflitos históricos iam passando de geração para geração. E com certeza muitos samaritanos que tinham essa antipatia pelos judeus, de repente não tinham nenhum caso de conflito pessoal, mas faziam isso porque ouviram falar. Quantas vezes eu vejo isso em famílias? Eu não falo com o meu tio, porque o meu tio brigou com o meu pai, mas brigou com você? Aí você absorve um conflito que não é seu, você já não fala com o seu tio. Quantas famílias estão assim? Alimentando conflitos, alimentando intrigas, alimentando problemas. Por quê? Para quê isso? Quando eu estava refletindo nesse texto, eu perguntei várias vezes para o Senhor: Senhor, é sobre isso que eu tenho que pregar? E Jesus disse: é sobre isso, fale sobre conflitos, porque o meu povo precisa ser tratado nesta área, porque existem muitas pessoas carregando conflitos familiares, conflitos ministeriais, conflitos pessoais, há anos, sem necessidade alguma.
Jesus não se envolveu nesse conflito. Não era dele. Não se envolva em conflitos que não são seus. Porque tem pessoas que fazem isso. Não, se mexer com meu amigo, eu vou lá e tomo as dores dele. Para quê? Uma vez o Senhor me chamou a atenção sobre isso. Um membro antigo aqui da União, já saiu faz alguns anos, e sempre eu via lá perto do conjunto onde eu moro, quando eu vou fazer compra num supermercado, eu sempre o via ali. Mas eu nunca o tratava como eu deveria tratar. Eu falava com ele, mas bem superficial, um sorriso, meia boca, um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, bem superficial. E certa vez o Senhor chegou para mim e disse: Moisés, o que esse homem fez para você? Eu parei e pensei naquela hora, eu disse: Senhor, ele não me fez nada. Então por que você não é mais gentil com ele? E eu comecei a imaginar que eu estava reproduzindo um conflito que ele teve com outras pessoas aqui, não necessariamente comigo. E agora, todas as vezes que eu posso vê-lo, eu sou mais gentil, eu sou mais amável. Quantas vezes isso acontece conosco, queridos? Quantas vezes nós entramos em discussões que não vão dar em nada? Pastor, eu vou discutir aí Flamengo e Vasco. Não vai dar em nada. Você já viu algum vascaíno deixar de ser vascaíno para ser flamenguista? Não, eu pelo menos nunca vi. Você já viu um flamenguista? Isso é impossível. Deixar o Flamengo para outro time? Não. Política, vou discutir política, vou entrar em conflito por política, não vai dar em nada. Vai criar desacordo, vai criar embates desnecessários, você vai perder tempo, de repente você vai perder amigos, vai perder oportunidade, vai perder a tua paz. Não entre em conflitos que não são seus. É o que Jesus mostra aqui. Segundo, Jesus não alimentou a indignação dos seus discípulos. Imaginem os discípulos chegando irados com esta notícia. Ah, Jesus, fomos lá gentilmente pedir hospedagem para o Senhor. Iríamos até pagar adiantadamente, né? Mas eles não liberaram, não quiseram, porque eles perceberam que nós iríamos para Jerusalém. E um dos conflitos do samaritano com o judeu era esse, porque os samaritanos tinham um templo lá em Samaria, e eles diziam que era ali que deveria se adorar a Deus. E os judeus tinham um templo lá em Jerusalém, e diziam, não, é lá em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Então, quando eles perceberam que esses judeus não ficariam em Samaria para adorar a Deus no templo de Samaria, eles disseram, aqui vocês não vão ficar. E os discípulos falam isso para Jesus. E eu imagino os discípulos esperando, quando nós falarmos isso, Jesus vai tomar providência. Jesus vai dizer, não, agora eu vou lá, o negócio foi comigo. Agora a bronca é minha. Mas ele não fez isso. Jesus não alimentou a indignação dos discípulos. Pelo contrário, ele disse, vocês não sabem o que estão falando. Parem com isso. O Filho do Homem não veio para destruir a vida das pessoas, mas veio para salvar. Quantas vezes, queridos, pessoas, ao invés de ajudar na solução de um conflito, trazendo um balde de água e dizendo, está aqui, vou acabar com isso, ponto final, trazem um balde de gasolina, aí pega fogo, destrói tudo. Quantas pessoas, quando vem um casal enfrentando uma crise, e um dos cônjuges procura essa pessoa para dizer assim, o que é que eu faço? Ele diz, separa. Deixa a fila andar. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas insensatas.
A mensagem dos samaritanos é: nós não vamos dar hospedagem para vocês. A mensagem dos discípulos de Jesus é: nós vamos matar vocês. Nós queremos destruir vocês. Jesus, é só o Senhor dar a palavra, dar o veredito, nós vamos orar, pedir fogo do céu. Vamos queimar aquela aldeia todinha, não vai sobrar nenhum para contar a história. Essa foi a vontade dos discípulos de Jesus. Olha só. Mas sabe, aqui os discípulos estão simbolizando para nós, representando para nós a natureza humana. Porque sejamos honestos, irmãos, essa é a natureza humana. Quando alguém faz alguma coisa para nós, qual é a nossa reação humana? Vou pagar na dose dupla. Essa pessoa, esse chefe fez algo ruim para mim. Senhor, entra com a tua provisão. E esse entra com a tua provisão é: toca fogo nele. Queima ele, Senhor. Um vizinho está fazendo muito barulho lá no som. Ô, Senhor, entra com a tua provisão, queima ele. E aí vai, com certeza vocês estão imaginando várias coisas aí, né? Várias coisas. Mas essa é a nossa reação. Mas Jesus não alimentou isso e nós não devemos alimentar também, queridos. Se você vir alguém enfrentando um quadro conflituoso na vida, quer seja na família, no ministério, no campo profissional, no campo de relacionamentos pessoais, ajude a resolver, dê uma orientação, dê um conselho sábio, se lhe chamarem também. Mas nunca alimente conflitos, nunca faça como os discípulos fizeram. Porque esse não é o posicionamento de nós cristãos. Então Jesus não acatou a orientação dos discípulos e reprovou diretamente. E mais, eu imagino que quando Jesus seguiu e não entrou na cidade dos samaritanos, porque ele poderia ter dito: eu vou entrar como se nada tivesse acontecido, fazer ouvido de mercador. Ele poderia ter entrado para dizer: agora só de birra eu vou lá. Agora eu quero ver quem é que manda nessa situação. Mas ele não fez isso. Ele encontrou uma outra solução, uma outra forma, uma outra maneira de resolver esse conflito. Eu fiquei imaginando qual foi a impressão que ele deixou na aldeia daqueles samaritanos. Porque Jesus passou várias vezes por terras samaritanas. Jesus está concluindo aqui o seu ministério. E eu imagino os samaritanos dizendo: olha, o mestre, o rabi Jesus, não questionou, não veio aqui brigar como outros já fizeram. Ele foi por outro caminho. Eu imagino que na mente daqueles samaritanos ficou aquela impressão: esse judeu é diferente. Ele é pacificador. Ele é calmo. Ele é diferente. Eu imagino a esposa chegando com o dono da hospedagem, dizendo assim: meu esposo, ó, ficou um peso no meu coração quando você não aceitou aquela delegação de judeus, que inclusive vinha um homem chamado Jesus, e eu já ouvi falar muito bem dele, com um peso no meu coração. Eu imagino que essa impressão ficou no coração daqueles judeus. Quando nós não retribuímos com o mal, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós silenciamos, quantas vezes isso já aconteceu comigo, de pessoas terem me feito algum mal, de terem criado algum conflito contra mim, e tempos depois me procuram dizendo: lembra daquele ano, lembra daquele dia que eu fiz isso, eu queria te pedir desculpa, eu queria te pedir perdão, eu não deveria ter agido assim.
Quando nós entregamos ao Senhor, Ele vai tratar, Ele vai agir da maneira dEle. Agora, quando nós fazemos da nossa maneira, não dá certo. O final é trágico. Então, houve uma impressão, acredito eu, para aqueles samaritanos. Mas houve também ensinamentos para os próprios discípulos de Jesus. Porque quando Jesus exortou Tiago e João, que pediram fogo sobre os samaritanos, e Jesus disse, não, vocês não sabem o que estão pedindo, ali Jesus começou a ensiná-los. Eu imagino que imediatamente os discípulos, Tiago e João, ficaram envergonhados. Rapaz, o que nós pedimos? Perdemos a oportunidade de ficarmos calados, porque os outros discípulos ouviram isso. Olha aí os filhos do trovão. Olha, João, o discípulo amado, o discípulo calmo, bondoso, pedindo fogo. Eu acredito que eles ficaram, em primeiro lugar ali, envergonhados. O que a gente fez? Mas depois veio essa ideia, ei, Jesus é diferente. Jesus é um líder diferente. Ele é pacificador. Ele tem compaixão. Ele tem amor. Ele vê o ser humano por outros olhos. E nós somos discípulos dele. Nós precisamos também ter compaixão, nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter amor, nós precisamos ser pessoas diferentes. Então, se de repente você vem agindo assim, de forma impetuosa, hoje o Senhor está dizendo, aprenda comigo, não seja como Tiago e João, seja como eu. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Porque quantas vezes, amados, nós nos envolvemos com conflitos e depois nós paramos e pensamos, meu Deus, como é que eu me expus deste jeito? Como é que eu me expus desse jeito lá no meu trabalho, na minha igreja, numa reunião lá eu perdi o controle e me envolvi, eu criei um conflito. Que vergonha! Às vezes dentro da casa, com a esposa, com os filhos. Quantas vezes isso acontece, queridos? Nós nos envolvemos com conflitos, com debates, com situações de desacordo, e depois a gente olha e diz, meu Deus, por que eu criei isso? Por que eu me envolvi com isso? Às vezes, de fora, você olha para um problema que um casal está vivendo, e você diz, meu Deus, essa confusão toda é por causa desse tubo de creme dental? Essa confusão toda é por causa dessa toalha? Esse conflito todo é por causa desse arroz que está duro um dia, que está mole no outro? E aí você pensa, Senhor, para que tudo isso? Não há necessidade. Os conflitos, queridos, são oportunidades que revelam quem somos. Se somos pessoas iradas, surgiu um conflito, eu explodo logo. Fico irado, raivoso. Me transformo no Hulk. Sarcástico como os discípulos. Mata logo, Jesus. Essa raça aí de cão, que os judeus chamavam o samaritano de cão. Descontrolados, desumanos, vingativos. Ou diante de um conflito, nós mantemos o autocontrole, um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Conseguimos perceber o ponto de vista do outro. Por que essa pessoa está assim? Por que essa pessoa se levantou contra mim? Por que essa pessoa falou contra mim?
Por que essa pessoa criou esse conflito e me envolveu? Às vezes essa pessoa está totalmente destruída por dentro. E você, como cristão, precisa ter esse ponto de vista, como Jesus teve. Aqueles samaritanos que rejeitaram Jesus, eles eram pessoas amargas, pessoas angustiadas, pessoas maltratadas, pessoas humilhadas. E eles estavam reproduzindo isso. Eu trabalho com biblioteca e uma vez uma aluna, toda vez que ela entrava na biblioteca, ela criava confusão, criava conflito. Uma vez pulou o balcão, aquela coisa toda. Eu estava pensando até em levar óleo ungido para lá, para ungir a cabeça dela. E aí uma vez ela entrou na biblioteca, ela estava cabisbaixo, triste. Eu disse assim, o que aconteceu com você? Ela disse, os meus pais estão se separando. Os meus pais não param de brigar. E aí a ficha caiu naquele dia. Por que aquela menina gerava tantos conflitos dentro da biblioteca? Era porque ela tinha conflitos internos, conflitos familiares, conflitos pessoais. E ali eu pude falar algumas coisas para aquela jovem. Precisamos ter essa percepção. Quando eu me envolvo, quando eu estou diante de um quadro conflituoso, qual é a minha reação? Qual é a minha forma de lidar com isso? Tem pessoas que criam conflitos desnecessariamente, por coisas banais. E se você se enquadra nesse ponto, hoje é noite do Senhor te tratar. Hoje é noite de você dizer, Jesus, me perdoa, porque eu estou criando conflito do nada. Vou para o meu trabalho, eu crio conflito. Estou na igreja, eu crio conflito. Estou dentro de casa, eu crio conflito. Estou na rua, eu crio conflito. Estou no trânsito, eu crio conflitos. Talvez você esteja entrando em conflitos também desnecessariamente. O Senhor não disse para você entrar. Não é um conflito teu. Como não era um conflito de Jesus, esse conflito entre judeus e samaritanos, ele não tinha nada a ver com isso. Tem pessoas entrando em conflitos desnecessariamente. E depois você vai sofrer, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades e complicações por conta disso. De repente você está a um passo de entrar num conflito e nesse momento o Senhor está dizendo, pare com isso. Não faça isso. Não entre nesse problema, porque esse problema não é seu. Eu me lembro que certa vez eu estava no trânsito e dirigindo, eu percebi que um motociclista estava fazendo uma manobra muito perigosa perto de mim. E eu prossegui dirigindo, eu disse, comigo mesmo, eu estou certo, eu estou no meu direito. E o motociclista continuou fazendo isso. Só acontece isso comigo, né, queridos? Quando de repente ele me corta a frente, por pouco, eu não bato naquele motociclista. E depois que passou, o Senhor me chamou a atenção na hora, ele disse, Moisés, pare com isso. Pare com isso. Coloca para o lado o teu carro, deixa ele passar. Não entre num conflito, não entre numa confusão. Eu estava indo para o trabalho, depois eu fiquei, meu Deus, se de repente eu bato esse rapaz, lá eu ia ter que prestar socorro, ir à delegacia, o meu dia todo iria ser comprometido por eu ter entrado num conflito desnecessário. E hoje, quando eu estou dirigindo, eu procuro sempre me lembrar disso e pode passar, meu irmão. Deus te abençoe. Cuidado. Quantas vezes entramos em conflitos desnecessários? Um parente teu brigou com outro parente e você quer se meter. Ainda sai dizendo assim, pastor, eu desço do salto para a briga. Eu faço de tudo, pastor, para não entrar numa briga, mas eu pago para não sair dela. E ele fala isso, né, numa alegria, numa convicção, como se fosse bonito, né? Mas é feio demais.
pessoas que estão lidando com conflitos de maneira imprudente. De repente tem um conflito dentro da sua casa, mas você não está sabendo lidar. Como Jesus soube, surgiu um conflito dentro do seu ministério ali, do seu momento, da sua vida, mas ele não deixou que aquele conflito, preste atenção, ele não deixou que aquele conflito causasse um dano a ele, um dano aos discípulos dele, e muito menos um dano ao ministério dele. Ele soube lidar de maneira prudente. E prudência significa o exercício da sabedoria. E a Bíblia diz que se nós não temos sabedoria, nós devemos pedir a Deus que vai nos dar gratuitamente. Então, de maneira sábia, eu ajo de maneira prudente. E aí o prudente, quando percebe um conflito, ou quando um conflito chega à sua vida, ele sabe lidar. E ele vai fazer como Jesus fez. Jesus disse: há uma outra alternativa, nós não vamos brigar, vamos para uma outra aldeia. Escute, diante de um conflito, sempre haverá uma outra aldeia. E essa aldeia é a aldeia da paz. É a aldeia do amor. É a aldeia de ser cristão verdadeiramente. Diante de um conflito, sempre haverá uma alternativa de Deus para nós. E a alternativa é o melhor para todo mundo. Mas se você buscar a alternativa do samaritano, vai dar problema. Se você buscar a alternativa dos discípulos, vai dar problema. Mas se você buscar a alternativa de Jesus, dizendo: filho, não vamos brigar, não há razão de brigar, não estou aqui para brigar, vamos para a aldeia ao lado, e ponto final. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar.